Primeiro a gente queria que você se apresentasse, falasse um pouco do seu trabalho, da orientação por todos esses anos que me apresentasse como é que foi o meu trabalho de orientação aqui. Isso. E bem, eu morava no interior, em Pelotas, né? Eu fiz faculdade em Pelotas, fiz o magistério em Pelotas, mas aí tinha acabado os estudos em Pelotas, era uma faculdade do interior pequena, e eu precisava continuar meus estudos, né? Lá não existia nada de pós. Eu vim para Porto Alegre porque eu sempre fui apaixonado pela orientação educacional. Eu vim para Porto Alegre para fazer um pós em orientação, porque naquela época, se você reporta há quase 50 anos atrás, fazer um pós era o doutorado de hoje, né? Era qualquer coisa, né? Eu vim para Porto Alegre para estudar, continuar a estudar, mas eu também precisava trabalhar. E no curso que eu me inscrevi na PUC, que era um curso de pós em orientação educacional, exigia simultâneo um estágio. Eu seria aluna da PUC se ao mesmo tempo eu estagiasse naquela matéria que se chamava orientação educacional. Então eu comecei a trabalhar no Sibinier, tinha poucas horas, porque eu cheguei meio tarde, o quadro de professores já estava pronto, e vim aqui no Rosário que estava me esperando, sem saber que eu existia, né? Estava esperando uma professora mulher, porque aqui só tinha homens, tanto alunos como professores. E eu durante meio ano fui a única mulher nessa fortaleza. Entende? Eu entrei aqui então como estagiária do pós de orientação e como professora de história no científico e geografia humana no clássico. Existia clássico e científico ainda na minha época, clássico e científico. Então eu comecei a faculdade, de manhã eu trabalhava aqui, algumas horas, um dia no Sibinier, ou dois, não me lembro, mas de tarde eu estudava. Tu acha que a escola pode ajudar os estudantes Pode, na não, escolha ela deve profissional? ajudar. Acho que pode e deve. E qual a importância do SOI nesse aspecto? Olha, eu acho que o SOI aqui, juntamente com a pastoral, porque eu não vejo um trabalho único do SOI. Eu acho que para tu escolher bem a profissão, você tem que ter um projeto de vida. Tu não pode pensar que tu vai fazer a profissão que o teu pai fez, porque o teu pai é doutor, é médico, é advogado, é juiz, é promotor, não sei o que, não. Tu tem que pensar. Então, assim, é um trabalho de conjunto. Porque vocação e profissão tem que ir junto. Tem que ir junto. Se eu não dou para magistério, nunca devo escolher ser professora. Se eu sou uma pessoa muito tímida, eu não devo escolher ser um advogado. Entende? Então, assim, a escolha profissional é necessária. A escola não só pode, como deve, ajudar, mas não só um trabalho isolado de SOI. Eu trabalhei muitos anos no SOI, fiz orientação profissional, eu sou aquela que aplicava teste, eu sou aquela que do teste, botou os testes, encaixotou todos os testes, né, entende? Então, realmente, eu tenho etapas na minha vida profissional de orientadora. E depois que passei para a pastoral, que eu vi melhor ainda como pastoral e orientação deveriam caminhar juntos. Que a gente tem que ter um projeto de vida, um projeto de orientação profissional. O que mudou nas dúvidas dos adolescentes de hoje em dia para quando tu começou? Deu tempo que eu comecei agora. Muito. As escolhas profissionais. Quais são as dúvidas deles agora comparadas de Não, são características de cada época, a adolescência e as suas características. Na época que eu cheguei aqui, que era uma sala, só um colégio só de homens, não entende? Os guris eram mais debochados, não entende? Mais estudiosos. E assim, ó, naquela época tinha esses projetos de educação vocacional. Naquela época, que dúvidas que eles manifestavam em relação às escolhas profissionais? Ótimo. A gente fazia orientação, porque não existia projeto de vida, ainda foi mais adiante um pouquinho. Eu foram lá no fim das décadas na década de 90, porque eu estou aqui desde 69, né? Então, assim, o que tinha? Quem não quisesse escolher melhor a profissão, aos sábados de manhã, o irmão Cristani e eu, nós aplicávamos testes, o TAT, o teste de orientação profissional, as características TAT mecânico, espacial, humano, todos os testes de... Mas esses alunos eram voluntário? Voluntário. Sim. Voluntário. Vinha sábado de manhã e passava a manhã inteira, e nós os dois aplicando o teste. E os testes de psicométrico eu avaliava. E os projetivos, que era a figura humana, o Cristani, que era psicólogo. Então, assim, toda a recuperação, a orientação profissional é desse jeito.
Quem tinha notas baixas e que não tinha dificuldade, porque o pessoal às vezes que vinha do interior, ou que vinha da própria capital, escola pública, era fraco às vezes nas matérias. O Rosário exigia muito naquela época, hoje é bem diferente, né? Tu avalia mais coisas. Era assim, eu sabia ou não sabia, não tinha meio termo não. Então também ao sábado de manhã, quando não tinha uma coisa, tinha outra. Digamos, amanhã o professor Gilson vai dar aula de reforço de matemática. Podia ver, quem vem naquela época, olha, enchia aquela sala, um silêncio, e o professor dava aula, 2 horas de aula. Ah, próxima das 10 ao meio-dia vai ter aula de física, e outro professor, quem quiser aula de física é a mesma. Hoje não se faria isso, gurias. Mas o que a gente encontrou naquela época? Nós queríamos ajudar os alunos. O que a gente tinha na mão era aquilo. E a teste de orientação era teste mesmo. Eu que apliquei tanto teste, hoje sou contra os testes. Eu sou contra, eu que apliquei. Mas tu ali, tu é médica, diz que a dor de cabeça tu passa ou não passa, mas como? Tu também... Só que as coisas mudaram, gente. Eu cresci, eu vi que o teste não resolvia coisíssima nenhuma. Quais as dúvidas mais frequentes dos estudantes? As dúvidas mais frequentes? Em função da escolha. Ah, dos alunos? Dos alunos. Olha, cada época tem a sua característica, né? Nos primeiros tempos, das primeiras 10 anos que eu estive aqui, o aluno acreditava assim, fielmente o que eu só dizia. Eu dizia que estudava para medicina, estudava, não dava, no seu teste dizia, e ele fazia e se dava bem. Era o teste que decidia a tua vocação. Depois eles começaram a desacreditar também no teste. Pior que nós juntos desacreditamos também. Então a gente começou a fazer outros trabalhos, sabe? Junto com o professor em sala de aula. Eu usava os professores, que era professor também de geografia, então eu trocava ideias de geografia e ele me dava espaço para eu fazer a orientação. Outro tipo, sabe, de questionamentos, conversa, palestra. Mas o que eu acho que dificulta mais é a pouca idade que vocês têm para discutir. E outra coisa que eu acho que, eu posso dizer, vocês, os adolescentes, não têm o conhecimento real das profissões, entende? Então, assim, teve uma época que a gente até usava aquele livro, assim, mostra, o que tu quer fazer medicina? Tu sabe que tu vai fazer medicina? O que tu estuda, o que tu faz, o mercado de trabalho? Ah, eu vou fazer moda. Você sabe que a gente vai estudar em moda? Professora Genoveva, as gurias, da parte do aplicativo que as gurias fizeram justamente é essa. Pegaram vídeos em que são apresentadas as profissões. O que ela faz, o que ela estuda. Para as pessoas também se darem conta, porque às vezes tu escolhe uma profissão achando que tu tem vínculo, que tu tem proximidade, que não tem, né? Eu trabalhei muitos anos com isso, era um livro que a gente tinha todas as profissões, o que era a profissão que se fazia, o livro. Eu não tinha já esse negócio. Não, e hoje o número de profissões aumentou muito também. Muito. Tem muita profissão nova que não tinha na minha época. Minha época era aquelas tradicionais, medicina, direito, psicologia. Não, agora a engenharia antes era civil, mecânica, elétrica. Um leque de engenharias. As gurias estudam, as gurias já mapearam também, porque elas apontaram como assim, importante. E precisaria, assim, que realmente tivesse um projeto, sabe, bonito, que todo mundo trabalhasse, dissesse. Eu, por exemplo, estou dizendo para o Daniel, né, entende? Eu converso com o Daniel, Simone, para a gente, assim, pelo menos a parte, trabalhar em cima daquele projeto, porque ele vai desembocar na vocação marista. Mas para chegar lá, e também todo mundo não precisa ser marista, ele não deve ser marista. Porque a vocação já é para alguns, não é para todos. Exatamente. Muitos são os convidados e poucos são os escolhidos, né? Entende? A senhora acredita que os testes vocacionais podem ajudar? Olha, eu acreditei, viu? Acreditei muito, entende? Hoje posso acreditar um pouquinho. Eu quero te dizer o seguinte, o teste te ajuda se ele for bem aplicado e se há um acompanhamento. Eu faço um teste, sabe por que é o teste? Se tu está muito perdida e tu não sabe nem o que tu quer da vida. Então por que eu faço um teste? Para ver quais são as tuas tendências. Tu é boa para as exatas, para as humanas ou para artes? Então aí eu me prendo, se eu vi que tu é boa na arte, não adianta querer que tu faça medicina se tu quer fazer canto. Ou se tu quer ser desenhista, sei lá, grafista, como é que se diz? Então o teste vale lá, aí ele vale para definir qual é a tua área. Não é específico a tua vocação, a tua área.
Isso sim, isso o teste vale até hoje. E eu sou muito crente nisso aí, sabe? Vale, porque não adianta eu querer dizer assim, se tu me dissesse para eu fazer mentira, jamais quero ser médica, mas jamais, pode me dar o dinheiro que quer. Eu acho que ele é importante para definir área, não para definir profissão. Essa é a minha opinião, tá? Olha, eu não quero contrariar outra nenhuma. Eu não tenho assim o dom da